Falem, queridos vestibulandos, sejam bastante bem-vindos. Sou o professor Sérgio Campos, gravei para vocês a revisão de redação e essa revisão pesadíssima para essa prova pesada de língua portuguesa da UEMS. E já falo para você que a aula de agora da UEMS, ela também serve de revisão para sua prova de português da UFMS. A banca é a mesma, a FAPEC, e baseado na prova do ano passado, na prova de 2023, nós tivemos um perfil de prova de português muito parecida. A prova em si, tá, moçada, não foi uma prova ruim. Então, assim, a FAPEC, mais uma vez, trouxe problemas no vestibular, na questão de redação, que foi uma coisa bastante absurda, mais uma vez, infelizmente. E na prova também objetiva, a prova da UEMS, com erros de revisão, enfim. E foi muito curioso que o ano passado, né, os professores de biologia, os professores de matemática, os professores bastante revoltados com os erros absurdos que tinham, e assim, e aí, Sérgio, prova de português não vai falar nada? Pessoal, a prova de português esse ano foi bem feita, tá? O ano passado foi uma prova boa. Anos anteriores a prova teve problemas sim, mas o ano passado a prova de português acertou. Foi bem interessante. E aquilo que nós tentamos fazer aqui no canal, tá? Trazer para vocês como que fala? O perfil da prova. É difícil ter esse perfil e eu já vou explicar para vocês o porquê. Mas vamos começar aqui. Eu quero dizer para você que na aula de hoje eu vou mostrar o perfil da prova e a partir de 4 questões 6, 7, 8 e 9, eu quero mostrar para vocês o que você pode esperar dessa prova da UEMS agora nesse ano de 2024. Tranquilos? Queridos, olhem só. Perfil de português, tá? O que você pode esperar dessa prova de português da UEMS, que mais uma vez, tá? Tem questões pesadíssimas. O que vocês vão ver aqui de conteúdo, tá mostrado um conteúdo bastante pesado mesmo. E uma coisa que eu tenho percebido dos alunos aqui de Mato Grosso do Sul, a falta de noção da importância de gramática para você ir bem nessas provas. Queridos, às vezes o aluno está perdendo... eu entendo, tá, queridos, que assim, muitas vezes se valoriza muito a questão de matemática, são 15 questões, obviamente tem a importância dela. Química, física, biologia, que basicamente assim, são matérias que em essência são difíceis, e os alunos procuram ter um zelo muito grande. Agora, queridos, a prova de português tem tido questões assim, bastante aprofundadas, em que vale a pena, você precisa estudar com afinco gramática da língua portuguesa. Porque não é de agora, não é do ano passado, mas todas as edições da FAPEC você teve ali uma cobrança forte de gramática. E ela tem sido um bom diferencial para os alunos conseguirem aprovações expressivas. Eu vou mostrar para vocês, tá, mostrando como que hoje a prova tem exigido, tá? Perdão, hoje não. A prova desde que ela se fundamentou, mas enfim. Como que é necessário vocês terem a noção de que é preciso dominar gramática da língua portuguesa para ir bem nas provas da UEMS e da UFMS. Como perfil, o que eu quero dizer para vocês, moçada? É uma gramática pesada. É uma gramática pesada. Vocês vão ver daqui a pouco, tá, queridos? A questão de oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Eita, professor, peraí, deixa eu voltar o vídeo aqui que eu não entendi direito. Como assim? Moçada, orações reduzidas não é habitual cair em vestibular tradicional. Meus queridos, desde 2009, eu como professor comecei a trabalhar com concurso público. Em concurso público, você tem lá concurso tribunal, área policial, área fiscal, enfim. E você tem as categorias, concurso de nível fundamental, concursos de nível médio e de nível superior. Em concurso público, orações reduzidas costumava cair apenas para cargos de nível superior. E a FAPEC, moçada, desde 2020, ela cobra orações reduzidas nas provas da UFMS e da UEMS. O ano passado caiu oração subordinada reduzida. É o conteúdo mais pesado que existe em gramática da língua portuguesa. A FAPEC cobra dos alunos de nível médio para esse vestibular. Então você precisa ter um bom domínio de gramática. É uma gramática realmente pesada. Vocês vão ver aqui uma questão de concordância pesadíssima. Juntaram ali 2, 3 regras gramaticais diferenciadas. Queridos, na moral, tá? Sentaram com 2, 3 capirotos ali para poder fazer uma questão assim satânica para o aluno errar. Porque a prova foi muito difícil, assim, pegando regras extremamente pontuais. Então, assim, saiba, é uma gramática pesada, não é uma gramática leve, longe disso, tá? Você pega um Enem, basicamente assim, é texto, texto e texto. Uma GD não é uma gramática pesada na UFGD. O UEMS e o UFMS é. E eu vou provar para você na aula de hoje. Para a última edição, um domínio grande de tipologia textual. O que é um texto injuntivo, texto narrativo, texto descritivo? E a questão número 9, que eu vou fazer com vocês aqui, ela pega basicamente esse domínio que você precisa ter sobre tipologia textual. Queridos, eu costumo falar para os alunos que são questões híbridas as questões de português. Por quê? Vou te dar um exemplo.
Você pega uma prova de Unesp, prova de português da Unesp. Você vai ter, por exemplo, a questão número 7. Analise o uso da crase nas alternativas abaixo. Letra A, B, C, D e E são frases com crase. O que uma questão dessa faz? Ela monotematiza, ela deixa uma coisa monotemática, é um tema só. Ela falou para você no comando, crase. As 5 alternativas que você vai ler são referentes à crase. Moçada, na FAPEC, tá, nas provas da UEMS, o que é tradição, o UEMS e o FMS? De repente a letra A vai falar sobre crase, mas a letra B está trabalhando concordância. A letra C foi uma questão de colocação pronominal. A letra D é uma regra de acentuação. E a letra E é sobre a questão de estrutura e formação de palavras, derivação prefixal, sufixal. Então, caramba, você não tem, assim, uma questão em que aquela questão fala para você, analise alternativas com relação à pontuação. A UFGD, por exemplo, faz isso. A única alternativa em que possui a pontuação com erro. Aí você vai ler 5 alternativas e ver qual delas em que a pontuação... O comando dirigiu para você pontuação. E as 5 alternativas vão falar de pontuação. Na UEMS não espere questões assim, são questões híbridas. Porque, mais uma vez, pode ser que a letra A fale de pontuação, a letra B vai falar de regência, a letra C vai falar de período simples. Então, assim, não é a questão que o comando vai unificar o assunto, tá? Para o ano passado, a novidade, texto longo. Tanto o EMS quanto o FMS trouxeram um texto muito longo. Queridos, existe uma suposição, existe uma teorização de que a FAPEC todos os anos faz uma mudança profunda dos elaboradores da prova, com o intuito de não ter uma prova viciada, previsível, de que assim, os elaboradores das provas mudam todos os anos. Essa teoria, ela tem um pouco de fundamento, por quê, moçada? É difícil a gente ter um padrão, igual na aula de redação da UEMS que eu gravei aqui para vocês, na playlist aqui de revisão da UEMS. Moçada, os temas de redação, as propostas de temas não são padronizadas. Ano passado, queridos, a coisa mais aleatória que teve, a prova de redação colocar com 40 linhas. Queridos, eu lembro quando eu vi aquilo ali, 40 linhas, eu fiquei pensando, cara, quem que teve a ideia de colocar 40 linhas aqui? Muito provavelmente essa teoria faz sentido. É alguém que assim, puxa, olha, esse ano eu vou fazer a prova da UEMS. Eu nunca fiz prova anterior, vou fazer agora. Alguém teve a ideia, vou colocar 40 linhas aqui. Nenhuma edição anterior colocou 40 linhas. Muito provavelmente, se fosse alguém que tivesse feito as questões dos anos anteriores, não teria essa ideia genial de colocar 40 linhas num texto que valeriam 30 linhas. Numa proposta que 30 linhas que seriam validadas. Então, assim, eu me recordo que o ano passado, quando eu fui gravar as aulas de redação aqui para o canal do YouTube, eu comentei, queridos, textos de apoio, tranquilo de na sua redação você usar a informação T de apoio. Ano passado, prova do UEMS ou FMS. Você está proibido de usar a informação T de apoio. Realmente. Assim, existe de fato uma quebra de paradigma com os anos anteriores, de repente nesse intuito de, olha só, nós como banca elaboradora de questões, não queremos uma previsão. Evidentemente, tá, queridos, como eu falei para vocês, tá, em todos esses anos houve questões híbridas. A novidade do ano passado é que foram textos longos. Então assim, professor, a partir do ano passado, o que eu posso esperar para esse ano? Provavelmente essa questão de questão híbrida se mantenha. Não temos certeza ou convicção de que você vai ter novamente textos longos. Mas, mais uma vez, eu me recordo que o ano passado, falando para os meus alunos do curso de português, tanto presencial quanto online aqui do Évora, eu ainda falava para eles, queridos, os textos da UEMS são tranquilos, não são textos longos, são textos curtos, trecho de um poema, uma imagem. E o ano passado, tanto a UEMS quanto a FMS puseram textos extensos. Então, enfim, quero mostrar para vocês, tá? Moçada, eu vou pedir uma sugestão, vou pedir um favor para vocês, tá? No site do Évora, Cadu, qual que é o site mesmo, por favor? É www.colégioevora.com.br, porque lá tem as provas todas para vocês. E por que eu tô falando para vocês? Acabei de falar que o texto é longo. Eu não vou ler o texto aqui com vocês, tá, queridos? Vocês estão assistindo essa aula aqui pelo YouTube, em tese, assim, para vocês se dispersar é muito, muito fácil. Então, o que eu vou pedir para você? Baixe a prova. Ainda que você não imprima essa prova, mas pelo menos leia você. Tem um momento em que você precisa ler o texto, tá? Eu vou resolver as questões 6, 7, 8 e 9, partindo do pressuposto que você já leu. Então, minha sugestão, pausa esse vídeo agora,
baixe a prova, leia o texto está na página de número 4, leia esse texto ao seu modo. Se eu gosto de ler e sublinhar, sublinhe. Se eu não gosto de sublinhar, não sublinhe. A maneira com a qual você está habituado, leia, e aí depois de ler você vem aqui e dá o play novamente. Quando você faz isso, eu tomo um gole de água. Vai aí. Partir do pressuposto que você leu, tá? E agora eu vou fazer então com vocês a questão de número 6, tá? Só chama atenção para um detalhe curiosíssimo, tá, queridos? Esse texto que vocês viram, as questões 6 e 9, referem-se ao texto apresentado na sequência. A enumeração dos parágrafos e os grifos visam a facilitar a localização dos enunciados. Moçada, esse texto aí, se você olhar a fonte dele, o acesso a esse texto foi no dia 1º de novembro de 2023. A prova da UEMS foi no dia 26 de novembro. 25 dias. Em que, assim, houve o acesso deste texto, o que não é certeza que a prova, de repente, foi feita no dia 1º de novembro. Ou seja, um dos motivos que escancaram que, infelizmente, a banca não tem um trabalho necessário com relação à prova, de revisão, inclusive ano passado, né? Aquela questão absurda, né? A prova tem 60 questões, entre parênteses escreveu 20 questões, alguma coisa assim. Não tem uma revisão básica na prova. E um exemplo concreto é isso. O texto foi acessado dia 1º de novembro. Uma prova que foi executada dia 26. Então, assim, infelizmente, a banca elabora essa prova muito próximo da data, e infelizmente essa questão muito próxima é que contribui para que haja problemas na prova. O fato é que é feito esse comentário, você leu aí o texto, tá? Vamos para a questão de número 6. Esta questão avalia seus conhecimentos sobre distintos itens do conteúdo previsto para esta prova. Isso não é a alternativa correta. Visualize que o comando da questão não te deu nenhuma diretividade. Mais uma vez, pega uma prova que foi da UFGD. Com relação à colocação pronominal, ela antecipou para você, colocação pronominal. Lendo o comando da questão número 6, seus conhecimentos sobre conteúdos distintos, está aberto. Vamos com calma aí, letra A. Se é fundamental, item 5, o valor semântico do articulador C é de causa. O que você precisa ter como atenção? Primeiramente, ele diz para vocês aí, valor semântico. Recapitule comigo, semântica significa o quê? Sentido. Semântica é sentido. Toda palavra tem o seu sentido. Então, por exemplo, tá, queridos, um exemplo sobre variantes linguísticas, que é um item que cai muito no Enem, vestibulares tradicionais. Muito curioso, tá? Você tem, por exemplo, moço, moça, garoto, garota, o feminino de rapaz, rapariga. Tecnicamente seria o feminino de rapaz, rapariga. O detalhe é que a semântica da palavra rapariga na língua portuguesa é perigosa. Como assim a semântica? O sentido da palavra rapariga é um sentido pejorativo. Então, de novo, semântica significa sentido. Valor semântico. Por exemplo, queridos, aí ele está falando de períodos compostos. Moçada, essa questão de número 6, ela está trabalhando basicamente período composto. Em especial, ela está trabalhando oração subordinada adverbial. Na língua portuguesa, são 9 classificações de orações subordinadas adverbiais. Oração subordinada adverbial concessiva, oração subordinada adverbial final, oração subordinada adverbial proporcional. São 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Em essência, um advérbio ele dá a ideia de circunstância. Então você vai para uma parte lógica interpretativa. Só para ter uma ideia, tá, queridos? Habitualmente, a conjunção e dá uma ideia de adição. Então, olha só, aviso aos alunos o seguinte, viajarei para São Paulo e procurarei um emprego. Esse e antecipa uma adição. Fato 1, eu vou viajar para São Paulo. Fato 2, eu vou procurar um emprego. Valor semântico, adição. Eu pego e falo o seguinte, olha só, eu estudei muito para a prova de recuperação e tirei 0. Eu estudei muito e tirei 0. O E não está mais com valor semântico de adição. Então, assim, quando eu estudo muito, expectativa óbvia, eu vou bem. Eu tirei 0. Ou seja, aconteceu o oposto daquilo que era previsível.
Então o valor semântico é um valor adversativo, é um valor de oposição. Queridos, quando você estuda, e aí trazendo aqui para a letra A, quando você estuda oração subordinada adverbial, você aprende que a conjunção se, originalmente, naturalmente, é uma oração subordinada adverbial condicional. Se a diretora autorizar, os alunos sairão mais cedo. Esse se habitualmente dá uma ideia de condição. Só que uma coisa legal que as provas têm trabalhado, e a FAPEC trabalhou isso ano passado na prova da UEMS, é a relativização do sentido conforme o contexto. Inicialmente o se, ele é ideia de condição, só que presta atenção, não sejam emocionados na prova. A alternativa te deu uma sentença, verifique se essa sentença é verdadeira ou não. Volta lá para o texto, no grifo de item 5, olha só. O texto falava, tá? E você lê o texto, 20 anos depois, o Estatuto do Idoso ainda não se consolidou. E você leu sobre essas dificuldades do Estatuto do Idoso. Olha a questão, o item 5 lá. Se é fundamental, portanto, dar mais publicidade ao Estatuto e melhorar seu cumprimento, também é importante manter a lei atualizada diante do aumento da população idosa. Ele falou que foi um valor semântico de causa. Ideia de causa, já que, porque, uma vez que... Olha só, já que é fundamental, portanto, dar mais publicidade ao Estatuto do Idoso e seu cumprimento, também é importante manter a lei atualizada. É importante manter a lei atualizada, já que é fundamental, uma vez que é fundamental. Professor, eu acho que coube uma ideia de causa aí. Não é descartável, professor, o valor semântico de causa. Já que é fundamental dar mais publicidade, é importante manter a lei atualizada. Beleza, deixa de lado então. É a primeira alternativa, deixe de lado. Nossa, professor, eu achei difícil. Eu estou te falando desde o começo da aula, é difícil. A prova de português é uma prova difícil. Deixa de lado aí. B. A oração, como mostrou uma pesquisa nacional sobre o tema, introduz no período a ideia de comparação. Quando você estuda oração subordinada adverbial, existe uma atenção necessária para a conjunção como. Porque dessas 9 possibilidades de orações subordinadas adverbiais, o como pode ter 3 classificações diferentes. O como, ele pode ser uma oração subordinada adverbial comparativa. O como pode ser uma oração subordinada adverbial conformativa. E o como pode ser uma oração subordinada adverbial causal. O como numa frase pode dar ideia de causa, de conformidade ou comparação. Vou te dar alguns exemplos aqui, tá? Eu falo o seguinte, olha só. Como ninguém foi gentil, não tentei ajudar. Super, frase horrível, tá? Deixa eu pensar aqui. Eu pego e falo o seguinte, como ninguém me convidou, não foi ao churrasco. Já que ninguém me convidou, não foi ao churrasco. Você tem uma circunstância de causa. Eu pego e falo o seguinte, olha só. Como o estatuto exige, eu vim de traje fino. Conforme o estatuto exige. E eu posso dar ideia de comparação. Tá? O meu primo conversa como o meu pai. Meu primo conversa que nem o meu pai. Ideia de comparação. Aí curioso, tá? No texto, se você for pegar o item 2 que aparece lá para vocês, tá? Perdão, a letra B fala, como mostrou uma pesquisa nacional. Moçada, no item 2, como mostrou uma pesquisa nacional sobre o tema? Conforme mostrou uma pesquisa nacional sobre o tema. Se você tiver a prova impressa, tá? Puxa uma seta nesse como, ele foi conformativa. O que é conformativa? A ideia de concordância, de acordo com. Então, assim, a letra B, francamente, está errada. Não foi uma ideia de comparação, foi uma ideia de conformidade. Letra C. E buscar reverter isso. O travessão foi usado para demarcar a voz de outro interlocutor, introduzindo uma opinião diferente. Moçada, letras A e B, oração subordinada adverbial. Mas a letra C está falando de pontuação. Professor, eu me confundi, porque eu achei que... Moçada, a questão não falou lá no comando dela que se tratava toda alternativa de orações subordinadas adverbiais. A UEMS costuma ter questões híbridas em português. Coincidiu, letras A e B trouxeram orações subordinadas adverbiais. Só que a letra C foi uma ideia de pontuação.
E concentra, moçada, o travessão, ele pode ser usado para ser a fala de alguém, o discurso direto de alguém. Não foi o caso da letra C. E buscar reverter isso. Esse travessão foi para dar uma ideia de explicação. Então, errada também a letra C. D, a perífrase. Meus queridos, olha para mim. Perífrase. Moçada, um problema que provavelmente a banca tenha, a FAPEC tenha com relação à elaboração da prova, é uma linguagem muitas vezes academicista. Queridos, as provas de redação, por exemplo, nesses anos todos que tem causado problema, e muitas vezes a FAPEC, quando ela faz uma nota querendo justificar o porquê daqueles tumultos de notas, ela fala que os corretores são doutores e pós-doutores. E muitas vezes o nosso questionamento, até como professores, é: será que esses professores que são doutores e pós-doutores, de uma linguagem muito universitária, eles estão com a noção de que eles estão fazendo prova para alunos de nível médio? Enfim, neste questionamento, o que acontece, moçada? Você percebe o seguinte: não é habitual no ensino médio se usar a palavra perífrase. Curioso, perífrase nós utilizamos em figuras de linguagem. Tem uma figura de linguagem que chama perífrase. E o que é perífrase como figura de linguagem? É como se fosse, entre aspas, um apelido. Então quando você fala, porque o Boca do Inferno causou muito tumulto. Boca do Inferno, Gregório de Matos. A Cidade Morena passou por um período de muita seca. Quem é a Cidade Morena? Campo Grande. Então, perífrase, quando você estuda em figura de linguagem, é como se fosse um apelido de algo, alguém. Em gramática, o que é perífrase? Locução verbal. Agora, pega todos os livros didáticos de ensino médio do Brasil. Queridos, numa boa, 99% deles falam locução verbal. Locução verbal. Pega vestibulares, o FGD, Unesp, FUVEST, UFPR, locução verbal. A linguagem que se usa, locução verbal. A própria UEMS, em anos anteriores, trabalhou locução verbal. A edição do ano passado colocou a palavra perífrase. E perífrase significa o quê? Locução verbal. Veja ali, olha só. Letra D. A perífrase, a locução verbal, tem apontado, pode ser substituída por apontam, sem que a substituição interfira no sentido de processo que se iniciou no passado e se estende até o presente. Queridos, interessante, tá? No item 5, quando ele falou ali, tem apontado, especialistas têm apontado cada vez mais a necessidade de o diploma considerar o envelhecimento, tem apontado está no presente. Essa locução verbal tem apontado, se você coloca um verbo só, seria apontam. Legal. A substituição manteria a fidelidade de tempo verbal. Só que a questão da letra D está falando o seguinte, sem que a substituição interfira no sentido de processo que se iniciou. Especialistas têm apontado cada vez mais a necessidade. Sabe, tem apontado dá uma ideia muito mais concreta de que é um processo pelo qual se está passando. E o apontam parece que o processo foi encerrado. Então, assim, está errada a letra D. Tá? Você tem uma interferência, sim, na ideia de que começou no passado e está se estendendo até hoje. Tá? O apontam parece que assim, ó, ele só está apontando agora. Não houve esse processo que começou e estendeu. Falso a letra D. E letra E. As perífrases tenha ouvido, tem sido e tem apontado expressam fatos repetitivos, podendo ser substituídas por forma simples. Ouviu, apontam. Tenha ouvido, ouviu não. Tenha ouvido, sem que ouvisse. Ela nem manteria o tempo verbal correto, tá, moçada? Tem ouvido, tenha subjuntivo, sem que ouvisse. Você já mata aí, falso a letra E. De fato, a correta ficou com a letra A. Habitualmente, tradicionalmente, de maneira numa gramática conservadora. Um ser de condição. Só que nesse texto, de fato, C teve um valor semântico de causa, por isso o gabarito correto fica com a letra A. Tranquilos? Pequeno corte de edição, tá, queridos? Para poder dar conta da prova, prova tensa, vamos lá para a questão de número 7. Sobre as relações de coesão, em que se inclui de concordância, estabelecidas no texto, está correto o que consta na alternativa. Vamos para a letra A. Buscar reverter isso, o pronome isso retoma envelhecer com dignidade. Queridos, no item 6, último período, tá? Trata-se, em suma, de reconhecer que grupos vulneráveis têm menos oportunidade de envelhecer com dignidade. O reverter isso, moçada, reverter qual fato?
de que os grupos vulneráveis têm menos oportunidade de envelhecer com dignidade. Você não quer reverter o envelhecimento com dignidade. Envelhecer com dignidade é um objetivo. Você reverte o quê? Que grupos vulneráveis tenham menos oportunidade de envelhecer com dignidade. Falsa letra A. B. A expressão grupos vulneráveis retoma exclusivamente diferenças de raça, gênero e classe social. No texto, você não tem essa ideia do exclusivamente. No texto ele fala sobre raça, né, de mulheres negras, homens negros, não negros. Fala sobre a questão de idade. Mas assim, exclusivamente diferença de raça, gênero e classe social é o tipo de palavra assim, muito perigosa de você usar no texto. Tá? De você considerar como correta. Veja a letra C. Nem sequer saibam de sua existência, a forma verbal deveria estar no singular, assim como em já tenha ouvido falar. Queridos, nem saibam de sua existência. Olha só. Escrevi aqui. Quem é que nem sequer saibam? Quem que é o sujeito? 21% das pessoas com 60 anos ou mais. Aqui você tem um caso de concordância, que é quando você usa a expressão porcento. Que você tem um caso facultativo de concordância. Você pode concordar no singular ou no plural. Singular porque daí você concorda com a ideia do porcento, 21% saiba, ou você pode concordar com a especificidade das pessoas. A regra diz que quando você tem um sujeito com porcentagem, é facultativa a concordância, ou com 1% ou com especificidade. O erro da letra B, tá, da letra C, perdão, é quando ele fala ali, ó, a forma verbal deveria estar no singular. Poderia, tá? Então assim, se fizesse aqui, queridos, saiba, nem sequer 21% das pessoas com 60 anos ou mais nem sequer saiba. Poderia, mas não deveria. Então assim, aqui é um caso que você deveria saber sobre concordância verbal, os casos facultativos. O erro aí foi o tal do deveria. Falsa. Vamos para a letra D. Se em 6 substituirmos uma mulher não negra e um homem negro por mulheres negras e homens negros, a forma verbal considera permanecerá no singular. Moçada, olha que tenso. E aqui é um dos outros momentos que marcam como que a prova é muito, muito pesada. Aqui você deveria saber que este C é aquela tal de partícula apassivadora. O que é a partícula apassivadora? É quando o C mostra que aquela estrutura é uma estrutura de voz passiva sintética. O professor aí pegou pesado, vamos com calma aqui. O C, ele vai ser uma partícula apassivadora. Queridos, vou aqui apagar o quadro, tá? Que eu vou precisar de quadro. Concentra. Na língua portuguesa, o C tem 8 funções possíveis. Construção integrante, construção subordinada, adverbial condicional, pronome recíproco, pronome reflexivo, ele tem 8 funções possíveis. Dentre as 8 funções, este C pode ser aquele tal de índice de determinação do sujeito, ou seja, ele indica que é um sujeito indeterminado, ou ele pode ser o bendito da partícula apassivadora. Apassivadora. Se for uma partícula apassivadora, ele vai deixar claro para você que se trata de uma estrutura de voz passiva. E quando nós falamos em voz passiva, há 2 tipos de vozes passivas. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Recapitulando, meus queridos, o que é a voz passiva analítica? Ela tem locução verbal. Voz passiva sintética, o que é? Você sintetiza. Em vez de 2 verbos, você vai ter um só junto dessa partícula C. E você tem certeza de que você tem uma partícula de que este C é a partícula passivadora? Se você estiver com o verbo transitivo direto. Olha aqui, quando se considera, moçada, quem considera algo ou alguém. Verbo transitivo direto. Então, de fato, este C é uma partícula apassivadora. Que é mais ou menos o seguinte, olha só, quando se considera uma mulher não negra, seria mais ou menos assim, quando é considerada uma mulher não negra. Quem que é considerada uma mulher não negra? Sujeito no singular, verbo no singular.
Sujeito no singular, mulher não negra é o sujeito. Ela está no singular, então verbo no singular. Considera. Agora, o que ele propôs para você aí na letra D? Trocar mulher negra, uma mulher não negra, por mulheres negras. Se você pusesse aqui, quando se considera mulheres negras, e, moçada, seria também homens negros, né? Vai ficar indiferente. Concentra. Quando mulheres negras são consideradas, a lógica de você ter, por exemplo, uma voz passiva analítica com locução verbal, as mulheres negras são consideradas. Então, quando se consideram mulheres negras, obrigatoriamente, porque agora a gente está no plural. Sujeito no plural, verbo no plural. Ou seja, quando ele disse ali, substituímos uma mulher não negra por mulheres negras, a forma verbal considera, permanecerá no singular? Não, ela deveria ir para o plural. Porque se você muda o sujeito agora no plural, sujeito no plural, verbo no plural. Falso aí. E veja a letra E. Uso singular em a ser divulgado, no item 6, está correto. Porém, também poderia ser usado o plural, serem divulgados, sem comprometimento de coesão. De fato, tá? Dados prévios do Atlas da Violência deste ano a serem divulgados. Dados a serem divulgados, tá? Dados a serem divulgados. Correto aí, letra E. Beleza. Tranquilos? Olhem para a questão de número 8 agora. Penúltima questão dessa nossa revisão pesadíssima. Confiram comigo. A função sintática exercida pela oração está corretamente indicada na alternativa. Aí ele colocou para você ali, né? Letra A. Manter a lei atualizada diante do aumento da população idosa e das mudanças. É objeto direto. Sada, eu coloquei um fragmento aqui, tá? Se você vai no texto original, nessa que seria aí o item 5, tá? Manter a lei atualizada. Queridos, eu coloquei aqui. É importante manter a lei atualizada. Queridos, quem que é o primeiro verbo? Quem que é? De quem que eu estou falando? Manter a lei atualizada. Manter a lei atualizada é importante. Este bloco sintático está com função de sujeito. É dele que você está falando. Ele que é importante. Moçada, na verdade, aqui, olha que sacanagem, se trata de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Pelo amor de Deus, professor. Sim. Tecnicamente falando, o que nós temos aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ou seja, quando a oração tem função de sujeito, é dela que se fala algo. O que é sujeito? É de quem se fala, de quem se declara algo. Manter a lei atualizada é importante. É desse enunciado que eu estou falando. Agora, reduzida, porque não tem a conjunção. O fato é que esse termo sublinhado ali, ele tem função de sujeito. E a letra A está falando o quê? Que seria objeto direto. Não. A letra B está falando que manter a lei atualizada de Anã é sujeito. Parece que sim. Confirma a letra C. Que 21% das pessoas de 60 anos ou mais nem sequer saibam de sua existência seria objeto direto. Na frase está assim. É preocupante que 21% das pessoas nem sequer saibam da existência. Quem que é preocupante? Isso. Que 21% das pessoas nem sequer saibam da existência é preocupante. Novamente, esse bloco aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Agora não está reduzida, porque ela tem a conjunção aqui. Então, assim, a função desse termo aqui é de sujeito. E ele falou na letra C que é objeto direto. Falsa. E ele falou na letra D que seria predicativo. Falsa. Letra E. De que o estatuto tem sido pouco respeitado. Objeto indireto. No texto, tá? Mais grave ainda é a percepção de que o estatuto. Moçada, concentra. Primeiro verbo é. Segundo verbo, tem sido. Primeira oração terminou depois de percepção. Concentra. Quem que é? A percepção é mais grave. Só, queridos, quem faz a percepção de algo.
Quando esse substantivo precisa de um complemento, isso daqui é um nome, não é um verbo. Quando nomes pedem complemento, a gente chama de complemento nominal. Que, na verdade, aqui se trata de uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ou seja, de que o estatuto vai ser objeto indireto? Não. Ele é um complemento nominal. Falsa a letra E, correta de fato fica com a letra B. Meu Deus, professor! Sim, é isso que eu estou te provando. A prova de português é uma prova aprofundadíssima em gramática. E aí, para nós fecharmos, tá? A questão de número 9, a leitura global do texto, em seu contexto de produção, permite-nos inferir o objetivo comunicativo de um autor socialmente legitimado, qual seja, fazer seus interlocutores agirem em determinada direção por meio de comandos, implícitos ou explícitos, que podem ser interpretados como ordem, conselho, sugestão e ensinamento. Em qual das alternativas é correto identificar o tipo de sequência textual, a tipologia textual? Falei para vocês, tá? O ano passado a última edição caiu sobre esse domínio de tipologia textual. Olha só, sequências narrativas dispostas no primeiro e segundo parágrafo, não sabe, a narração é sequência de fatos, tem personagens, não teve personagem, clímax, conflito, falso. B, sequências expositivas disseminadas ao longo do texto, em especial o segundo, quarto e sétimo parágrafos. Expositivo quando você coloca uma opinião, deixa de lado. C, sequências injuntivas, mobilizadas no último período com o quinto, sexto e sétimo parágrafos implícitos no título. Moçada, injuntivo é um texto instrucional, o que se deve fazer. E você tem tecnicamente ali, melhorar o seu cumprimento no 6. Então, via de regra, o texto basicamente foi induzindo o que se precisa fazer. Faz sentido dizer que ele teve uma natureza injuntiva. D, sequências descritivas, identificar nas referências da fonte onde foi transcrito. Sabe a descrição a partir da fonte? Quando você olha a fonte, né? Dimas Ramalho foi uma descrição. Ou letra E, sequências argumentativas. Terceiro, moçada, ele não quis convencer a argumentar. De fato, o tipo textual que o texto mais se enquadra é no tipo da injuntiva. Então agora fica com a letra C. Tranquilos? Meus queridos, mais uma vez, foi uma revisão muito pesada, tá? E desejo para vocês que tenha ajudado de alguma maneira para você ter uma noção concreta do que te espera nessa prova da UEMS. E eu, juntamente com essa equipe de professores aqui do Colégio Évora, desejamos para vocês uma ótima prova. E, caso precise, o Colégio Évora, que tem ensino médio e preparatórios também de vestibulares, além de cursos online, paralelos, enfim, estamos aqui para poder ajudar vocês. Um abraço imenso, ótima prova. Tchau, tchau.